Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso programa Quaresma Viva, uma jornada espiritual, dando continuidade assim aos nossos tempos e exercícios espirituais neste tempo quaresmal. Ontem justamente falávamos da realidade da oração, que nós precisamos assim crescer na oração, na intimidade com Deus. E a oração que se divide em dois momentos: orar, falar com Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. E também entra a nossa ação, orar e agir. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós meditamos, precisamos também viver no nosso dia a dia. E hoje nós damos assim continuidade a esses nossos exercícios. Por isso vamos também hoje falar do Evangelho do dia. E para isso, antes vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos então o nosso Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, justamente aqui nós temos esta realidade, Jesus falando de uma geração má, aquela geração que procura um sinal, aquilo que nós havíamos meditado há alguns dias, falando justamente como Satanás pedia um sinal: se és o Filho de Deus, possa transformar essas pedras em pães. Se és o Filho de Deus, desça aqui para nós vermos, desça da cruz para que nós possamos ver. Então aqui o que esta geração queria? O que Satanás queria? A prova da existência, que Jesus era de fato Deus. E aqui justamente Jesus está dizendo aqueles que muitas vezes pedem também um sinal. Justamente no Evangelho, aquela geração queria ali se confrontar. Como assim? Jesus é verdadeiro Deus? É o Messias, o enviado? Nós não o conhecemos? Não é ele o filho do carpinteiro, o filho de José e Maria? Então esta geração procurava querer ver em Jesus um sinal a mais. E aqui não viam o sinal que Jesus já realizava. Quantos milagres, quantos prodígios, mas quando Jesus começa a falar do sacrifício, começa a falar da cruz, aí então eles falam: não é esse sinal que nós queremos. Nós queremos um outro sinal. Então o povo muitas vezes esperava um Jesus libertador de uma opressão puramente social e política. E Jesus não vem para isso. Jesus vem para nos libertar puramente de uma realidade também espiritual, redentora, na nossa carne humana, no nosso sofrimento humano. Jesus então vem para assumir esta nossa humanidade, o nosso sofrimento, as nossas dores,
para nos dar a vida. Então, a libertação que o Senhor nos deu foi a libertação do fogo do inferno, a libertação dos nossos pecados, e pagou o preço alto para essa libertação por meio da cruz, do sofrimento, por meio da sua paixão, morte e ressurreição. E aqui então Jesus já está falando, não há outro sinal do que aquele que já foi dado. Quais sinais foram dados ali? Jesus estava falando também de Jonas. O que acontece com Jonas? Jonas foi aquele que ficou 3 dias no ventre de uma baleia e depois ele volta à vida. Jesus está dizendo justamente isso para nos lembrar que ele também vai padecer no seu corpo e vai ficar 3 dias morto, descerá à mansão dos mortos, mas ao terceiro dia ele ressurgirá, ele virá de novo, trazerá de novo a vida. E assim Jonas, após esse tempo, quando ele volta e com a sua pregação, ele converte quantas pessoas? Os ninivitas ali? Então, por causa da pregação de Jonas, por causa daquela realidade, Jesus também está dizendo: o sinal já foi dado em Jonas e eu sou maior do que Jonas. Ou seja, Jonas ficou ali no ventre da baleia. Eu ficarei ali no Calvário, mas ao mesmo tempo ficarei 3 dias no sepulcro. E ao terceiro dia eu voltarei à vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus então está dizendo, esse de fato é o verdadeiro sinal. O sinal de que Deus vencerá a morte. Jesus é o Messias, o enviado de Deus que vai vencer a morte por meio da sua morte, por meio da sua paixão, mas que depois virá a ressurreição. Então, meditando um pouco nessa palavra de Jonas, que ficou também 3 dias no ventre de uma baleia, depois voltou à vida, é como se nós imaginássemos. Da escuridão veio de novo a luz. Da escuridão da morte, Jesus irá trazer a luz. E essa luz se chama redenção por meio da sua ressurreição. Por isso, o domingo de Páscoa, que nós vamos celebrar daqui a um tempo, é justamente meditar nessa luz que vence a escuridão, escuridão do pecado e escuridão da morte. Jesus que sai da escuridão da morte e volta de novo à vida. Esse é o sinal que Jesus deve mostrar e mostrou com a sua paixão, morte e ressurreição, que ele verdadeiramente é o Messias, o enviado de Deus. E aqui hoje, meditando para nós também, que nós possamos já olhar para dentro de nós. Quantas vezes também nós pedimos sinais para Deus? Não há maior sinal. Quantas vezes a gente até critica e fala, será que Deus me ama? Qual é já o sinal que ele demonstra para nós que nos ama? Está lá na cruz, derramou seu sangue por amor a nós, deu a vida por amor a nós. Qual maior sinal nós queremos? Muitas vezes, quantas pessoas criticam e falam, não, acho que Deus não importa com a humanidade. Já teve o sinal que ele importa com a humanidade, sofreu com a humanidade, sofreu pela humanidade e deu a vida por amor a cada um de nós. Então, que nós possamos hoje também refletir justamente isso. Nós pararmos e analisarmos e ver que o maior sinal nós já temos. E o sinal é da paixão de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando vier muitas vezes crises na sua vida, até mesmo crise de fé, falta de fé, lembre-se desse momento. Jesus já deu a maior prova do que me ama. E assim como vai dizer em uma música, e o nome de Jesus, o nosso nome está gravado nas palmas de Jesus, por meio ali das suas chagas, por meio dos pregos, ali estava cada um de nós. Jesus que morreu por amor a mim, a você. E é justamente aquilo que nós meditamos hoje. Então, nós não podemos ser essa geração má, que quer muitas vezes um sinal, mas simplesmente fazer aquilo que é a minha vontade. Era aquilo que o povo criticava, eles queriam algo deles. E Jesus já disse, não vou fazer outro sinal. Às vezes também na nossa vida, nós queremos algo, pedimos algo para Deus, e quando aquilo Deus não nos dá, às vezes porque não é o momento, às vezes porque não é a hora, ou às vezes porque não é a vontade de Deus, e aí nos frustramos. E diante dessa frustração, muitas vezes a gente fica até pensando,
será que Deus não me ama? Será que Deus não importa comigo? Não, não pensemos assim. Mas hoje já coloquemos no nosso coração que essa maior prova Ele já nos deu. Esse maior sinal Ele já nos deu, porque Ele nos ama e por amor a cada um de nós, a mim e a você, Ele deu a vida por cada um de nós. E aqui então Jesus fala, mesmo esse sinal de Jonas, mas está aqui quem é maior do que Jonas. Então deixe Jesus ser maior na sua vida. Pare muitas vezes de pensar e de pedir um sinal, mas que você já vê em Jesus o maior sinal, sinal de que você é amado e amada por Deus. Por isso, hoje, nosso propósito diário seria justamente olhar para esta bondade que Deus já tem por nós e pela nossa vida e evitar reclamar das coisas, evitar a murmuração, evitar muitas vezes os questionamentos e hoje olhar para tudo na sua vida, até mesmo aquilo que é mais difícil, as suas dificuldades, as suas provações, às vezes até as suas tentações, e olhar hoje com um olhar de gratidão. Esse é o nosso propósito. Evitar reclamações e praticar a gratidão. E como algo concreto eu poderia assim fazer? Parar um tempo, lembrar da sua história, da sua vida, no seu contexto hoje atual e falar a Jesus durante o seu dia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom da minha vida. Obrigado, Jesus, pela minha família. Não sei quantas situações nós temos para agradecer a Deus. Já começando pelo próprio fato de nós estarmos aqui agora respirando. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço. Glórias e louvores a ti, Jesus. Então faça esses gestos ao longo do seu dia. E vai vir situações que muitas vezes tirar a nossa paz para nós cairmos na murmuração, na reclamação. Mas hoje evite reclamar, porque o maior sinal ele já nos deu. Ele nos ama. E por amor a nós, viveu como nós, assumindo a nossa miséria, assumindo o nosso pecado, se fazendo pecador por nós, ele que não teve pecado. E assim passando durante 40 dias e noites, jejuando em sacrifício, ele que teve fome, teve sede, mas também quis sofrer na carne para depois assumir a cruz, dando a vida por cada um de nós. E assim nós hoje possamos também ver que esse maior sinal já foi dado, a redenção de nosso Senhor. Por isso, assim, possamos permanecer na presença de nosso Senhor, meditando na sua paixão, morte e ressurreição. E desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.